Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Como Parar o Tempo. Esse livro aqui, ele é da editora HarperCollins, do autor Matt Haig, e aqui no Brasil a tradução foi feita por Carla Bitelli e Flávia Ianculin. Eu acho que é assim que fala, espero ter acertado. Esse livro aqui é um livro que eu gostei, mas eu acho que ele tem muito a ser desenvolvido. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho, porque assim você sempre vai ter o conteúdo antes de todo mundo, tá bom? Então aqui a gente vai conhecer a história do Tom. O Tom é um homem, né? Hoje ele é um homem já na vida adulta, ali pelos seus 40 anos. E ele começa a sua vida como professor numa nova cidade, lecionando história. Ali ele vai conhecer uma mulher, que eu acho que é a Camille, e aí ele começa meio que se apaixonar por ela. Mas a gente sabe que tem algum passado, né, por trás do Tom, né? E aí a gente vai descobrindo conforme ele vai se recordando. Então o Tom, ele vive há muito tempo, né? Cada ano dele corresponde a 15 anos nosso. Então ele tem um envelhecimento retardado ali, né? Então ele envelhece, mas o tempo é maior para isso acontecer. Então isso significa que ele vive há muito tempo e que passou por muita coisa até chegar aquele momento que é no presente, onde ele está ali lecionando história. E aí a gente vai acompanhando a história do Tom, que tem como grande objetivo encontrar Mary, né? Quem foi Mary? Logo quando o Tom tem por volta de 15 anos, ele morava ali numa comunidade, num local. E as pessoas daquele local, daquela pequena cidade, daquele pequeno bairro, elas começaram a perceber que ele não envelhecia. Passavam-se os anos e ele não envelhecia. A mãe dele foi acusada de bruxaria e por conta disso foi dada a ela a oportunidade de viver, mas a oportunidade, né, a gente sabe que não existiu. Então o desafio dela era ou ela foi jogada dentro de um rio, ou ela se salvava, mas se ela se salvasse, ela comprovaria a teoria de que ela era bruxa, ou ela afundaria. E afundando e morrendo, ela provaria que ela era um ser humano normal, sem nada de bruxaria ou de obscuridade. E foi o que aconteceu. Essa foi a morte da mãe do Tom. Depois disso, ele foge, né? Porque não tinha outra opção a não ser a fuga. E nessa fuga ele acaba encontrando com Rose, que tem mais ou menos a idade dele, mas que percebe que existe algo mais, né? Por conta da história do Tom. E aí ele começa a se relacionar com a Rose, até o momento que ele se casa com a Rose, e eles têm uma filha que é a Mary. Por conta da condição dele, acaba que chega um momento em que ele tem que largar a família dele em proteção da filha e da esposa. É um momento bem triste, porque na realidade é algo mais forte do que ele, porque ele não quer que aconteça o mesmo que aconteceu com a mãe, e ele vai viver a vida dele, só que acaba que um dia a Rose, né, ela fica doente, e essa doença acaba ocasionando na morte dela, né? E a filha é levada pela irmã da Rose e ele perde o contato, né? Mas antes de perder o contato, ele descobre que a filha dele, de 11 anos, também sofre da mesma condição que ele. Então ela tem um envelhecimento mais devagar. Então essa é a busca de vida do Tom. Encontrar a Mary,
né? Encontrar essa garota, onde que ela tá? Será que ela viveu? Será que ela realmente conseguiu passar por tudo, né? Porque a condição dela como mulher, uma criança, como sobreviver a tudo isso, né? A evolução do mundo. E aí a gente tem alguns relatos, né, do Tom, como ele ter conhecido Chaplin, Shakespeare, Fitzgerald, acho que é assim que fala, o autor de O Grande Gatsby. Então, eu achei meio forçada essa parte, porque assim, por mais que ele viva trilhões de anos, não significa que ele vai conhecer as grandes personalidades da época, né? Tipo, só ele conhece todo mundo, então para ele ocupar vários espaços assim para conhecer essas pessoas, eu achei forçado, de verdade. Mas em algum momento da história do Tom, ele também acaba conhecendo uma sociedade, que é a Sociedade Albatroz, na qual hoje, no presente, ele participa. Essa sociedade promete para ele, além de uma proteção, promete também que vai ajudar a encontrar Mary nessa busca dele. Bom, esse livro aqui ele tem uma história interessante, é uma viagem no tempo, não é uma viagem no tempo, né? Na realidade é uma passagem pelo tempo e é diferente porque traz pra gente de uma outra maneira essa história. Então, só que tem alguns pontos, né? Esse livro ele é arrastado, ele começa a divagar muito sobre essas partes, sabe? Dele conhecer Shakespeare, dele conhecendo fulano de tal. Então, são partes que daria para cortar, não tem necessidade nenhuma, não agrava em nenhuma coisa na história, não muda, sabe? São pequenas coisas que quando você coloca e vai lendo o livro, além dele ser cansativo, quando ele chega no seu ápice, eu achei muito fantasioso, sabe? Muito discrepante. Por exemplo, essa sociedade, de onde vem todo o dinheiro que ela tem? Ela vive há milhões de anos. Tudo bem, mas uma hora acaba. A tecnologia chegou e as coisas não são feitas como antigamente. Sabe? É muito complicado e assim, foi um livro que não me cativou, ele me trouxe muitas expectativas, mas ele não conseguiu cumprir essas expectativas que eu tive sobre ele, sabe? Ele traz muita criatividade, mas ele não entrega. E eu acho que é isso, pessoal. Não recomendo assim, sabe? Não foi uma das minhas leituras prediletas, mas ele tá aí. Se vocês gostarem, se vocês não gostarem, deixa aquele like pra mim, tá bom? Não se esqueçam também de passar lá no meu Instagram. Se você não conhece, o meu Instagram é Dia de Livro, tá? Com D mudo. E compartilhem também com os seus amigos, com os seus colegas, pelo WhatsApp aí, pra todo mundo conhecer o meu trabalho. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Eu espero vê-los na próxima semana. Um grande beijo. Tchau, tchau!